noite, irmãos. Deus abençoe todos que têm vindo nessa noite. E os que estão nos acompanhando pela internet também. Estamos aqui para termos mais uma reunião, né? Crendo que sempre Deus nos abençoa, né? Porque viemos com o propósito de aprender sempre algo mais de Deus, né? E sempre que viemos com esse propósito, nunca somos decepcionados, né? O pastor está de viagem ali para Toledo, região, onde nós estivemos nesse fim de semana. Então nós estamos aqui para participarmos nessa noite. Gostaria de aproveitar vocês em pé para nós lermos São Lucas, capítulo 8, verso 49 e o 50. Vamos ler São Lucas 8, 49 e o 50. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. Pai celestial, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós viemos nessa noite, Pai, tomando essa escritura, Senhor, que Tu falaste quando estava aqui na terra, Senhor, quando Jairo veio até o Senhor, porque a sua filha estava enferma, e de repente a notícia da morte chega para desanimá-lo. Mas ali estava o único que podia resolver todos os seus problemas. E o Senhor apenas falou: Não temas, crê somente. Pai, que nessa noite Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Tu apenas não estás em Teu corpo físico, Senhor, mas Tu estás no corpo da Tua igreja, Senhor, porque Tu prometeu que estaria conosco até o fim do mundo. E nós não somos incrédulos, Senhor, nós somos crentes, Pai. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. E se há algo mal em nosso coração, Senhor, que Tu possa limpá-lo, Pai. Se há alguma incredulidade, Senhor, que Tu possa tirá-la, Pai. Se há alguma falta de entendimento, de revelação, de fé, Senhor, venha nessa noite se mover ao nosso favor, ó Pai. Oh, nós precisamos apenas, Senhor, de um toque da Tua presença, Pai. Que o Espírito Santo possa vir e tomar a palavra, Senhor, e ungí-la, Senhor, nos nossos corações, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, mais fortalecidos do que entramos, Pai. Mais dispostos para enfrentar esses dias maus que estamos vivendo, Senhor. Nós oramos, Pai, com fé agora no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Desejo compartilhar com vocês nessa noite, antes de orarmos, alguns pensamentos extraídos dessa mensagem, a cura da filha de Jairo. A propósito, se alguém ainda não apanhou, está à disposição mais esse sermão pregado pelo servo de Deus, profeta para esta era, William Branham. E nós sempre, como pregadores, gostamos de nos referir ou buscar nossa inspiração no que Deus trouxe para nós, né? Porque isto é o que nos... Na realidade, essa é a nossa incumbência, né? Nós fomos recrutados para sermos ajudantes do mensageiro que Deus enviou à terra nesse último tempo, esse último profeta de Malaquias 4, de São Mateus 17:11 e tantas outras escrituras. Então, realmente, todo pregador que ama essa mensagem, ele sempre vai querer buscar a inspiração em algo que nosso profeta já nos trouxe, né? Então, por isso, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos
antes de orarmos, sobre essa mensagem. E eu coloquei ali um pequeno título tirado das palavras de Jesus: não temas, crê somente. Eu creio que realmente a fé é a maior arma que nós podemos ter. Porque a palavra de Deus, diz o profeta, é uma grande espada. Mas do que adiantaria, diz ele, uma espada se não há uma mão de fé por detrás para sustentá-la? Deus prometeu que Ele curaria as nossas enfermidades. Ele prometeu que Ele ouviria nossas orações. Ele prometeu que nos salvaria. Mas você e eu temos que crer nisto. Nós temos que crer e aceitar e agir por fé. Senão nós vamos ouvir e nunca vai ter nenhum benefício. Mas se nós ouvimos a palavra e cremos e colocamos em prática e agimos por fé, então os resultados vêm. Então, em outras palavras, de nada adianta a palavra se não há uma mão de fé por trás para operar aquilo, né? Então, realmente, por isso Jesus disse: não temas, crê somente. Ele era a palavra, ele era o Deus feito carne, ele era a plenitude da divindade. Mas ele também não podia fazer nada por aquela mulher, por aquele homem, por Jairo, se ele não cresce. Por isso, a mensagem que chegou para ele era de desânimo, para desanimá-lo. Mas Jesus, captando que aquilo ia desanimá-lo, porque Jesus conhecia a condição humana de Jairo, conhecia que ele era um crente um pouco meio às escondidas, por assim dizer, mas naquela hora de emergência ele se encorajou e foi à procura do mestre. Mas Jesus sabia que aquela notícia da morte da sua filha veio para desanimá-lo. Sabe que o diabo ama dar más notícias. O diabo ele tem prazer em sempre trazer a notícia ruim. E às vezes aquilo vem justamente para tirar a única esperança que a pessoa tinha. A única esperança de Jairo. Mas quando ele ouviu do outro lado, Jesus não deixou aquela dúvida trabalhar em sua mente, nem descer a seu coração. Jesus, diz a Bíblia, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente. Então, quando Jairo ouviu aquilo, então ele pôde descansar. E que ele possa falar isso nessa noite aos nossos corações: não temas, crê somente. Amém? O profeta diz assim: e Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele. Quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração, muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Coisas ruins que poderiam nos acontecer e já estavam no caminho para acontecer. Mas a oração, ela tem o poder de fazer mudar a própria mente de Deus. Veja quão importante é a oração. É algo que Deus nos deixou para fazer contato com Ele, ao ponto que Ele mesmo muda a sua opinião a respeito de algo, quando uma oração sincera é feita e chega diante da sua presença. Então essa é a maior arma que a igreja, ou uma das grandes armas da igreja nesse dia final, é a oração. Realmente nunca devemos desleixar na vida de oração. Porque isso é de suma importância. Sim. Muda completamente o destino. Vocês creem nisto? Algo poderia estar por acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Bem, você diz: se Deus sabe que isso vai acontecer, o que faria a minha oração? Deus sabe que vai acontecer, do que adianta eu orar, em outras palavras. Você se lembra de quando ele parou lá olhando para a colheita e disse: ele era o Senhor da ceifa. Ele viu que a seara era grande, mas qual foi a ordem que ele disse? Orai para que o Senhor da seara vos envie ceifeiros para vós. Então mostra que há algo que nós temos que fazer. O que eu lhe estou dizendo é que isso é uma coisa tão necessária.
mas parte disso recai sobre o ser humano. Você crê nisso? O reino de Deus está estabelecido dentro do ser humano. Se o reino de Deus está estabelecido dentro do ser humano, então o ser humano tem que fazer esse reino operar também. Há algo que o ser humano tem que fazer, porque o homem é o agente de Deus. E Deus não faz nada senão através do homem. Então, tudo está no homem. Por isso também que a intercessão está no homem, a misericórdia está no homem. Porque quando a palavra de Deus, que é o reino de Deus, está no homem, então naquele homem há misericórdia. Se um pecador chega ali buscando misericórdia, você tem misericórdia para ele. Você pode levar ele a Deus, você pode abrir a porta para ele. Foi isso que Pedro fez. Pedro abriu a porta da salvação. E a porta que ele abriu até hoje está aberta. E todo homem pode crer, se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E ele tem a garantia dada por Deus de que ele terá vida eterna e receberá o Espírito Santo. Então, foi algo que Deus colocou. O reino estava em Pedro naquele dia. Ali estava o reino estabelecido no coração deles. E então, ele pôde abrir a porta, mostrando então que o homem é o agente de Deus. Sim. Agora, Jesus passou bastante tempo em oração. Um dia ele disse aos seus discípulos: vão para o outro lado. E ele os mandou ir enquanto ele subia a montanha para orar. E uma tempestade se aproximou. Eu creio, eu não sei, mas eu creio que se eu fosse um dos discípulos, eu teria dito: eu sei que ele nos disse para ir, mas creio que vou esperar até que ele volte e iremos juntos. Eu gostaria de que ele estivesse por perto em casos como este. Você? Você não gostaria da sua presença? Os discípulos, ainda que tinham recebido a ordem para ir, mas se eles tivessem dito: Senhor, eu prefiro esperar o Senhor, porque eu quero realmente ter a tua presença comigo. Eu não quero ir sozinho. Na ausência do Espírito Santo ou de Cristo em sua forma visível no caminho, os problemas vieram. E normalmente, se você começar em qualquer lugar sem Cristo, os problemas surgirão no seu caminho. Logo que o diabo te vê fora do companheirismo com Cristo, naquele exato momento ele vai armar para você o que ele tiver de mais difícil. Assim que ele percebeu que você está longe da oração, longe da consagração, Satanás vai te pegar bem naquele momento, se ele puder. Essa é uma advertência de Deus. Se o diabo vê você descuidado, você frouxo, você não ora, você não vem à igreja, você não lê, você vive uma vida bem sossegadamente, cuidado, você é um grande alvo para o diabo te acertar. Então, nós devemos tomar a advertência de sempre estarmos apercebidos. E quanto mais quando a hora vai se aproximando, nessa hora tão crucial da igreja, irmão, na hora final de toda a história da humanidade, onde o último mover de Deus foi feito nessa era, e Deus está culminando a sua obra agora, quanto mais nós deveríamos estar realmente preocupados, porque se nós estamos convencidos da hora que estamos vivendo, isto vai gerar uma preocupação no coração de cada filho e filha de Deus. Quando o homem está convencido, ele fica preocupado. Se nós estamos convencidos do dia, da hora que estamos vivendo, do mover de Deus para essa hora, irmão, é impossível nós não estarmos preocupados. É impossível nós estarmos tranquilos nessa hora. Nós estaremos simplesmente atentos, vigiando e olhando, e vigiando quem? Vigiando a nós mesmos. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. Você tem que vigiar a você mesmo. Você não tem que vigiar o vizinho, é nós, cada um vigiando a si mesmo. É uma hora de vigilância individual, onde cada um de nós devemos estar nos vigiando. Estou eu no caminho? Estou eu em fé? Estou eu realmente
amando a Deus, a sua palavra cada dia? Estou eu colocando realmente o meu coração nas coisas que são lá de cima? Estou eu, enquanto trabalho e corro para lá, para cá, estou eu vigiando e sabendo que eu não sou deste mundo, que eu estou aqui vivendo, trabalhando, mas há uma promessa para mim, para o dia que eu estou vivendo. Há uma promessa desse mortal ser revestido da imortalidade. Há uma promessa de uma voz de arcanjo, porque eu já recebi a voz do alarido e eu estou esperando o próximo mover de Deus. Eu estou na expectativa dessa ressurreição. Oh, é a hora que a igreja deve estar vigiando. É o próximo passo de Deus. É a ressurreição, é a voz de arcanjo. Então, é uma hora que Deus quer ver nós vigiando. Se nós recebemos o alarido, recebemos a sua visitação, então Ele quer ver você vigiando o próximo passo. Oh, porque Ele está aqui na terra para executar esse próximo passo. Oh, e então, foi uma advertência. E o profeta diz, uma noite, quando Billy Paul aqui, era apenas um menininho ainda. Ele disse, eu quero água, papai. E eu lhe respondi, bem, eu estava tão cansado e eu tinha andado patrulhando. E eu disse, querido, você poderia ir ali pegar água, está bem do lado de dentro da porta. Ele disse, papai, eu tenho medo de ir só. Eu tenho medo de ir, só se você for comigo. E eu pensei, pobre companheirinho, isto é certo. E eu pensei, Deus, eu tenho medo de ir também, a menos que tu vá comigo, Pai. Os problemas são tão grandes da vida, as lutas são tão grandes, as tentações, nós também devemos querer que Ele vá conosco. Tu ordenaste ministros para pregar o evangelho, mas se tu não fores comigo, Pai, eu tenho medo, venha comigo. Eu quero que tu entre em mim, minha equipe, para que eu possa realmente ter condição de pregar a tua palavra. Para que você tenha condição de viver nessa era maligna, nós precisamos desse Jesus agora, bem dentro do nosso coração. Para que Ele possa vigiar a nós, para que Ele possa vigiar nossas palavras. Quando um homem se torna sensível ao Espírito Santo, então a menor coisa que fazemos, que nós podemos sentir a repreensão dele. Não há nada maior do que ter esse companheirismo, isso é comunhão com Deus. Quando Ele está dentro do seu coração, e quando fazemos algo mal do lado de fora, algo ali dentro nos repreende. Isto é a presença de Deus, é o Espírito Santo ali. Então nós vamos rapidamente, acertamos. Senhor, perdoa. Senhor, eu não queria fazer. Senhor, eu quero ser um melhor cristão. Porque a presença dele te leva a um companheirismo mais íntimo com ele. E eu pensei. E ele disse, o pequenino companheiro escorregou. E ele teria caído com o rosto no chão se eu não tivesse segurado a sua mão. E eu pensei, bem, verdadeiramente, Deus, isto é certo. Apenas segure minha mão nesses lugares escorregadios e escuros. E coisas que enquanto eu estou buscando a água da vida. Eu quero o Senhor sempre ao meu lado. Amém? Cada um de nós, nessa era escura, pecaminosa que estamos vivendo, tão terrível e abominável, mas se Ele estiver conosco, irmão, nós chegaremos ao final do caminho. Ou se Ele estiver em nós, melhor dizendo. Porque Ele é aquela presença que nós precisamos. Sim. E ela sabia. Ela sentiu a batalha se aproximando. Então ele subiu a montanha sozinho para orar. Ele sabia, ele sentiu a pressão da batalha, Jesus, porque ele era um homem do lado de fora, sujeito a todas as pressões que outro homem passa, sujeito ao cansaço, à fadiga, à tribulação, todas as coisas que um homem passa, ele também era suscetível a todas essas coisas. Por isso é que ele tinha que ir orar.
Porque Deus queria fazer dele um exemplo. Deus não queria descer um homem lá do céu, pronto aqui, descendo uma escadaria e dizendo: eu sou o Messias e eu estou vindo desde a glória. Não, Deus queria ele mesmo fazer um exemplo para nós em todos os sentidos. Ele queria passar a tribulação, a tentação, a pressão, porque para ser um intercessor tinha que ser alguém que poderia realmente se compadecer e ter os mesmos problemas e dificuldade do povo. Era assim que um sacerdote era, escolhido de entre o seu povo, da mesma matéria que era, da mesma massa. E ele, o sumo sacerdote, tinha que vir nessa mesma linhagem. E então, ele era suscetível a tudo isso. Por isso ele tinha que orar. Por isso que havia pressão sobre ele tinha que buscar companheirismo com o Pai. Ele tinha que buscar a direção de Deus, do Pai, para guiá-lo a cada dia. E então, ele subiu a montanha sozinho para orar. Esse é o caminho. Às vezes você tem que ir sozinho. Às vezes você tem que entrar no teu quarto sozinho. Às vezes você tem que ir a algum lugar sozinho. Porque é você e Deus naquela hora. Você precisa ter um contato direto com Ele. E há uma linha direta com o céu. Se há uma linha direta daqui para o Japão, para a América, para a Europa, de um telefone, quanto mais há uma linha direta com Deus, irmão. Ele sempre está perto quando nós imploramos e buscamos dele. Ele é aquele pronto auxílio na hora da tribulação. E então, é nessa hora que você tem que ir. E ele olhou em direção ao mar, e eles estavam com medo. Mas ele vê quando nós estamos em apuro. Ele vê quando o diabo está te cercando e a tribulação e a tentação vem, ele vê, ele está te olhando. Ele apenas quer que você diga: Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu não posso passar isso sozinho, socorre-me. Eles estavam com medo, mas ele estava observando. E eis que vinha um homem andando sobre as águas em direção a eles. Ele podia fazer com que tudo acabasse bem. Então, aqui vem ele. E quando ele chegou, como diz o hino, lá vem ele. Quando Marta e Maria ouviram que lá vinha ele, elas despreocuparam, porque o mestre estava chegando. Então, quando ele chega, os problemas são resolvidos. É por isso que a igreja teve os seus problemas resolvidos nessa era, a noiva de Cristo. Porque ele chegou, e quando ele chegou para solucionar todas as nossas dúvidas, para fazer a palavra não ser mais um livro de quebra-cabeça, mas para fazer ser um livro aberto, que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a ele melhor, porque ele chegou para isso. Ele chegou para nos dar fé. Ele chegou para dizer: não temas, eu estou aqui. Eu estou aqui para preparar uma noiva para levar para mim. Então, que promessa nós temos? Nós temos que apenas crer e segurar nessas promessas de Deus para esse dia. Ele está desejando que nós realmente tenhamos fé no que Ele está fazendo nessa hora, do que Ele tem feito por nós. Porque tudo que Deus fez, irmão, como deve ser horrível para ele olhar para a era de Laodiceia e ver o que eles fizeram com ele. Tudo o que ele fez, o profeta, os milagres, a visitação dele, anjos vindo desde a eternidade, ele se fotografando, a palavra sendo aberta, o Filho do Homem sendo revelado, tudo isso, e agora ele olhar de cima e ver as pessoas virando as costas para ele. Eu posso pensar como isso deve ferir o seu coração. Mas eu me alegro em saber que ele pode olhar para mim e para você e dizer que você está crendo na visitação dele para esse dia. Ele ama ver homens e mulheres que se posicionem pela palavra. É por isso que ele nos ajuda, irmão. É por isso que ele tem nos mantido aqui por anos e anos. E a nossa fé tem cada dia sido acrescentada mais e mais. Cada dia esse Jesus se torna mais pessoal para você. Cada dia esse Jesus se torna mais algo real na sua vida. Um desejo maior em servir a Ele a cada dia. Porque você tem dado atenção à sua visitação. Lá vem Ele, sim. E aqui vem ele, algo fantasmagórico.
E eles estavam com medo e assustados. Eis aqui a questão. Era o único que poderia ajudá-los e eles estavam com medo. É dessa maneira que é hoje. É o mesmo quadro. O único que pode ajudar, Laodiceia pôs para fora. O único que poderia resolver todos os problemas para eles, trazer a palavra em plenitude, revelar a Bíblia completamente, dissolver todas as barreiras denominacionais e trazer um povo realmente a ser um com Deus, com a palavra. E eles rejeitaram a única esperança que eles têm, que poderia fazer algo por eles. Por isso o irmão Brando diz, é da mesma maneira que é hoje. As pessoas saem ali fora e dizem, não é para mim. Isso é telepatia mental, isso é do diabo. Eu tenho medo disso. A única coisa que poderia ajudá-los, e eles tiveram medo. Sim, é a mesma coisa. Então Jesus disse, não temais, sou eu. Apenas creia nisso. Somente crer é a única coisa que você tem que fazer. Somente crer. Se eles pudessem ter crido, se Laodiceia pudesse ter crido, no sinal do Filho do Homem sendo feito, do Messias diante deles, irmão, eles teriam aceitado a voz que seguia o sinal. Mas eles não puderam receber nem o sinal. É telepatia mental, não queremos isso. Não, isso aí, não, isso não. Não puderam ver o cumprimento da Escritura. E não puderam reconhecer a visitação de Deus. Apenas creia nisto. Somente crer é a única coisa que você tem que fazer. O vemos andando sobre as águas. Tinha acabado de deixar o outro lado. Lá em Gadarra. Não queriam nenhum reavivamento. Veja, se você não quer Cristo, ele não vai empurrar sobre você, se empurrar sobre você. Ele certamente não fará. Não. Ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É esses que serão saciados. Você tem que desejá-lo. Eles não quiseram Jesus ali, aqueles de Gadarra. Porque Jesus tinha atravessado o mar apenas para salvar um homem que estava endemoniado. E esse homem estava realmente desejando ser liberto. Então Jesus foi para salvar aquele homem. Mas eles não quiseram Jesus ali. Não queriam um reavivamento entre eles. Eles disseram, não podemos ter nenhum reavivamento. E eles se sentiram mais à vontade com o diabo e com os porcos do que com Jesus. Isto mesmo, porque eles queriam seus porcos. Eles não estavam valorizando o homem ser libertado daquele poder maligno. Eles não queriam nada com Jesus. Não queriam nenhum reavivamento. Não. Eles não querem nada hoje com a palavra. Sim, não querem nenhum avivamento. Eles preferiram amaram mais os porcos que eles perderam. Se eles tivessem recebido a Jesus, eu garanto que eles tinham recebido milhares de porcos a mais. Porque Jesus ama provar e ver se a pessoa tem desejo mesmo dele. Sim. Você sabe que Jesus, você lê na Bíblia que às vezes ele provava aquele rei, mandou os da Babilônia virem lá para visitá-lo, os embaixadores, os grandes. E a Bíblia diz que Deus fez aquilo para prová-lo. E ele mostrou todas as coisas sagradas para eles. E aquilo desagradou a Deus, porque ele não deveria levar aqueles incircuncisos aos lugares que ele levou. E então, a Bíblia diz, Deus estava fazendo aquilo para prová-los. E ele ainda faz essas coisas para nós. Ele permite essas coisas para nos prová-los. E os porcos se precipitaram no rio. Se isso vai nos custar assim, não podemos ter essa reunião. Então todos os pregadores que estavam ali disseram, retire-se do nosso país, desse lado para o outro. Nós não queremos nada com isso. Isso é muito misterioso, isso é assustador. Preferimos ficar com o nosso sacerdote nos ensinando, nós pensamos que seria diferente. Preferiram ficar com o ensinamento deles. É o que o mundo tem feito hoje. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Não querem nada, porque diz, é muito misterioso. Muito misterioso. Não queremos. Vamos ficar simplesmente com o ABC. Vamos ficar com as coisas simples. Não queremos, isso confunde o povo. Não confunde não. A palavra de Deus esclarece o povo.
Quem confunde o povo é homens que não sabem manejar a palavra. Mas um homem que Deus levantou para manejar essa espada, ele não vai trazer confusão, ele vai trazer esclarecimento para o povo. Ele vai unir os cabos soltos e aquilo vai dar partida e vai funcionar. Mas vem homens antes, porque o diabo sempre manda alguém antes para trazer confusão. E é isso que ele fez nessa nação. Ele mandou alguns antes, falando da abertura da palavra, aplicando as coisas erradas, trazendo confusão para o povo, para trazer o espantalho. É sempre ele faz isso. Antes de Jesus vir, veio um Teudas para trazer confusão e levou centenas para o deserto. É assim que o diabo atua. Mas não é a confusão da palavra. Não. Uma vez um ministro, há muitos anos atrás, me falou de um outro estado, falou, rapaz, esse negócio de terceira puxada tem feito só confusão na nossa região e isso está causando só tumulto. Imagine se a terceira puxada vai causar tumulto, é a palavra em totalidade. O que estava causando tumulto era um homem que não sabia manejar isso, não sabia conectar. Estava tomando, não era a função dele, estava querendo trazer algo para si, porque a terceira puxada é Deus, é a palavra. Nós não temos que mostrar nada de nós temos que mostrar a palavra para o povo. Mas o homem quer tomar algo para si, só faz confusão. E isso causa, as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque alguém não sabe manejar a palavra. Por isso o T.L. Osborne veio ao irmão Branham um dia, quando ele viu aquele maníaco cair, e disse, irmão Branham, será que Deus ouvirá minha oração a respeito de cura divina? O irmão Branham disse, irmão T.L. Osborne, em outras palavras, você nem se anime tanto com cura divina, porque isso vai se tornar tão baixo. Eles vão fazer tanto fanatismo disso, eles vão usar isso para ganhar dinheiro, como usaram, como estão usando até hoje. O Mombrano diz que isso vai se virar algo absurdo, ou seja, algo, eles vão deturbar essa coisa, algo verdadeiro eles vão deturbar. Então o Mombrano estava dizendo, pregue a palavra, porque a palavra ela não pode ser deturbada. Mas cura divina, veja no que virou hoje. Estão aí os neopentecostais, os falsos ungidos até hoje, usando cura divina para tirar dinheiro do povo e explorar a fé das pessoas, a simplicidade das pessoas. O profeta disse que isso vai se tornar algo tão terrível que vai ser como um escândalo. E é isso que está acontecendo. E então, nós pensamos que seria diferente. Vocês sabem, as coisas não mudam muito no decorrer do tempo. Reavivamento tem acontecido por todo o país. Deveria haver um grande aleluia. Vocês querem, vocês são sinceros, filhos de Deus, vocês querem isto. Porque Deus prometeu em Joel 2 que ele enviaria um ensinador de justiça. E esse ensinador de justiça traria as duas chuvas ao mesmo tempo, a temporã e a serôdia. Então Deus cumpriu a sua palavra. Ele enviou um ensinador de justiça. O grande Espírito Santo veio e ensinou a palavra para nós nesse dia. Deus deve ter lhe mostrado que ele deveria atravessar o mar, porque ele tinha um pequeno pregador fronteiriço ali, que ele queria endireitar. Então Jesus atravessou. Jesus foi endireitar Jairo, era um pregador fronteiriço, não pregava a palavra em sua totalidade. Isso é o que é fronteiriço, isso foi o que Israel fez, quando chegaram em Cádiz Barneia, chegaram na fronteira entre entrar na terra ou se manter no deserto. E então eles não tiveram coragem de entrar na terra. É daí que vem esse termo fronteiriço. Mas o irmão Branham diz que Jesus, ele tinha um pequeno pregador fronteiriço e ele queria endireitar. Que Jesus possa endireitar cada um de nós como pregadores. Não queremos ser pregador fronteiriço, queremos entrar na terra e pregar a palavra em sua totalidade. Porque Deus não deseja pregador fronteiriço nessa hora que estamos vivendo. Deus deseja pregadores que manejem essa palavra, que preguem ela em sua plenitude e totalidade. Sua visão estava fixa em Jairo. Jesus sabia que ele era fronteiriço, mas Jesus sabia que poderia endireitá-lo.
Quando Jesus vê que nós somos fronteiriços, e ele vê que nós podemos ser endireitados, ele vem para nós e nos endireita. Ele vem como ele veio para os caminhantes de Emaús e deu-lhes um puxão de orelha duro neles e disse: tardos, necios de coração para entender tudo que os profetas falaram a respeito do Messias. E foi, e lhes deu duro durante umas 6 horas. Mas no final Jesus sabia que eles realmente, eles captariam o que a palavra tinha se cumprido naquele dia. E quando eles captaram, então eles saíram e foram testemunhas daquele Jesus ressuscitado. E nesse tempo da tarde, Jesus ainda está fazendo a mesma coisa conosco. Muitos de nós fomos pregadores tardios e necios para compreender. 50 anos Deus esperando nós captar a visão. 50 anos Deus esperando nós ver que o 7º selo tinha sido aberto. 50 anos para nós captar. Mas até hoje muitos não captaram. Mas se eles são pregadores como Jairo, Deus pode ir endireitá-los ainda. Amém? Porque Ele é o Senhor da seara. Ele é que tinha os olhos fitos em Jairo. Então eu creio que todo homem que for sincero, diz o irmão Brana, e ele estiver sinceramente errado, mas se ele for sincero de coração, Deus está obrigado a endireitar aquele homem. É o que Jesus estava fazendo com Jairo. Então, vamos ver se podemos cooperar com ele ou não. Jesus não prestou nenhuma atenção nisso. Ele tinha uma coisa para fazer, e era a vontade de Deus, e ele foi em frente. E essa pequena mulher com fluxo de sangue, ela tinha fé no seu coração. E ela disse: bem, eu quero vê-lo. Ela tinha ouvido falar dele, ela tinha ouvido falar das maravilhas que ele fazia, mas agora ela queria chegar perto dele, porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. Ela tinha uma fé real, e então ela queria vê-lo, ele, para poder tocá-lo. E quando ela chegou perto, então como ela tinha fé, então ela pôde receber o que ela tinha. Se ela não tivesse fé, não adiantava ela chegar perto de Jesus, não ia acontecer nada. Por isso Jesus disse: quem me tocou? E Pedro disse: tantos estão te tocando, Senhor. Há uma multidão, empurra para lá e para cá. Mas Jesus disse: não, mas esse toque foi um toque diferente, foi um toque de fé. Se você tocar a Jesus, que é a palavra, com um toque de fé, irmão, algo acontece nas nossas vidas. Algo toma lugar na nossa vida, mas tem que ser um toque de fé nesse Jesus, que é a palavra. Por isso o irmão Brana disse: se você realmente ver a Jesus, se você realmente ver a palavra em plenitude, ele diz: você estará vendo a Jesus. Amém? Então, ver a Jesus é ver a palavra em plenitude. Então você estará vendo a Jesus. E então ela disse: eu quero vê-lo. E ela foi rastejando aos pés dele. Quem era aquele? E ela tocou sua veste e disse: isso é tudo que eu preciso. Pronto, estava resolvido o seu problema. Diz o irmão Brana: pequena mulher, rasteje da mesma maneira. Pequena igreja, simplesmente nós temos que ir até Ele, que é a palavra, e aceitá-lo no nosso coração. Porque a vitória da noiva hoje para sair dessa terra é receber a Ele em toda a sua plenitude, em toda a sua revelação. É isso que vai tirar a noiva dessa terra num desses dias. É ir até Ele, é dizer: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para nós nessa era. Eu quero tudo o que o teu profeta pregou para mim. Eu quero tudo o que ele trouxe. Eu quero realmente a tua palavra em sua totalidade. Eu não quero estar descansado apenas por uma boa vida, por vir à igreja. Eu não quero estar descansado porque o Senhor me santificou. Eu não quero estar descansado por isto. Eu quero algo mais, eu quero uma experiência pessoal na minha alma. Eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. E eu não quero só isso, eu não quero só nascer de novo. Eu quero crescer e chegar à estatura de um varão perfeito. É isso que Deus está buscando nessa hora, corações famintos por Ele. Corações que desejem realmente Ele mais do que tudo nessa terra. Irmão, é hora de nós desejarmos a Deus mais do que qualquer coisa nessa terra. Desejar caminhar mais perto dEle. Esse deve ser o desejo do nosso coração. É isso que Deus olha. Ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.
Essa é a qualidade da virgem prudente. Enquanto a virgem nécia era uma virgem dorminhoca, conformada com a sua vida de santificação, conformada por simplesmente conhecer parte da palavra, mas a virgem prudente, ela tinha uma característica, ela não estava conformada. Ela estava simplesmente, constantemente buscando mais. Ela sabia que o esposo estava na iminência de chegar. Ela tinha percebido a sua visitação. Ela tinha percebido que o Filho do Homem já tinha se manifestado. Ela sabia que o próximo passo era agora, ela sair da terra para encontrar a Ele. Ela estava vivendo na expectativa e ela sabia que ela precisava se encher cada dia mais dEle. Ela não estava conformada. E então, foi isto que tirou ela dessa terra. E é isso que vai tirar a noiva prudente dessa terra. Ele não está vindo para um povo que está descansado. Ele não está vindo para um povo que simplesmente diz tudo está bem, irmão. Um pregador que vem e diz tudo está bem, tudo está certo, não se preocupe. Nós somos a maior igreja, nós somos os primeiros. Não, ele não está olhando para isso. Ele está olhando para um coração que clama e geme diariamente por chegar mais perto dele. E não se conforma com as abominações da cidade, como diz a Bíblia. Há um desejo no seu coração de caminhar mais perto de Deus. É isso que Jesus está olhando. Ele está olhando para cada um individualmente. Os seus olhos, diz a Bíblia, percorrem toda a terra e nos observa. O principal objetivo de Jesus atravessar o mar naquela noite era por causa de Jairo, um bom companheiro. Ele realmente cria em Jesus, mas ele estava com medo de demonstrar isto. Qualquer um que crer nesse fanático, nesse Belzebu, nesse adivinho, se alguém acreditar nessas coisas, nós vamos tirar o seu nome dos livros da sinagoga na mesma hora. Qualquer homem que crer nele. Essa era a ameaça que eles fizeram. Foi a mesma coisa que eles fizeram agora, no tempo do entardecer, quando o Filho do Homem se manifestou novamente. Qualquer um, eles disseram, quando ele pregou para os ministros de Chicago, qualquer um que ir e se batizar como prometeu, nós vamos riscar o teu nome e você não vai ter companheirismo mais conosco. 70 haviam prometido que iriam ser batizados em nome de Jesus Cristo e até ontem não foi nenhum. E provavelmente todos morreram já. O irmão Branham diz, nenhum deles veio. E ele diz, sabe por quê? Eles se reuniram e deram uma ameaça. Se você for, você está excluído. Por isso ninguém foi. Por isso quando o irmão Branham foi a Tucson e 3 anos esteve ali, ninguém lhe convidou ao seu púlpito. Porque eles se reuniram e disseram, se alguém convidar, vai estar excluído ali. Mas Deus não estava preocupado com isso não. Deus enviou ele lá no oeste por uma missão. Deus tinha que encontrar ele num lugar determinado. Tinha que ser num lugar chamado Monte Pôr do Sol. No extremo da costa oeste. Era ali, naquela montanha que Deus ia aparecer para ele. E 7 anjos viriam desde a eternidade. E ali Deus lhe daria a comissão maior. E aquele 7º anjo mais forte ia dizer para ele, volte a Jeffersonville e abra o mistério dos 7 selos. Deus levou o profeta ali por esta causa. Aqueles religiosos pensaram que ele foi ali para começar uma igreja, para tentar tirar o povo da igreja deles. Não, irmão. Jesus não tem interesse em tirar ninguém que não é ovelha dele, semente dele. Jesus conhece cada um dos seus. E os seus ninguém arrebata da sua mão. Nós não estamos preocupados em tirar ninguém de nenhuma igreja. Deus é que vai tirar os eleitos de cada lugar que há. E Ele vai trazer para a presença da palavra, para aperfeiçoar essa noiva, para ir embora dessa terra. É Ele que vai fazer isso. Não é homem, não é ninguém. É Ele. Ninguém vai arrebatá-lo da sua mão. Não. Jesus, é Ele que faz. Coitado daqueles homens, pensaram, o irmão Branham está aí, ele veio para causar tumulto para nós. E ele estava lá quietinho no canto dele, simplesmente esperando a comissão vir. Então a comissão veio. E alguém perguntou, por que você agora não volta para Jeffersonville? Ele disse, não, Deus ainda me disse para continuar lá. Eu não posso falar, mas Deus disse para mim continuar lá. E ele continuou, e ele viveu lá no deserto, até Deus tirá-lo de cena. Sim, veja isso.
Jairo, sendo um crente fronteiriço, ele cria muito, ele só não sabia como crer no restante. Ele cria em bastante coisa, diz o profeta. Ele só não sabia como crer no restante. Nós temos muito deles hoje, não temos? Fronteiriços. Creem muito da palavra, mas não sabem como crer no restante. Mas nós queremos crer no restante também. Amém? É o restante que é o principal. Amém? É a parte adicional, foi o que Deus disse para o Mombrana. Essa é a parte adicional do teu ministério. Você não vai morrer não, rapaz. Esse é o coroamento do teu ministério. Você restaurou todas as doutrinas para a igreja. Agora eu mesmo que vou descer e entrar em você e vou abrir todos os mistérios para a minha igreja. Você cumpriu Malaquias 4, agora eu entro como filho do homem em você e revelo todos os mistérios para a minha noiva. Essa é a parte adicional do teu ministério. Sim, Jesus de Nazaré. Agora espera um minuto, querido. Você sabe, essa posição que você ocupa na igreja é a nossa carne, é o nosso pão. Essa era a mulher dele dizendo para ele, mas ele tomou a posição pela palavra. E então, a palavra fez algo por ele. Amém? Se ele não tivesse ido até Jesus, irmão, nunca sua filha teria ressuscitado. Mas quando ele tomou uma posição pela palavra, a palavra tomou uma posição por ele. Quando nós nos tomamos uma posição pela palavra, a palavra que é Cristo toma uma posição por nós. E ele se põe ao nosso lado. E ai daquele que estiver contra a palavra de Deus. Se eu me paro pela palavra, então Deus se responsabiliza. O céu respalda a mim e a você quando nós estamos respaldando a palavra de Deus. Porque nós somos embaixadores dele. Não somos embaixadores de nenhuma denominação. Somos embaixadores de um reino. Somos embaixadores do nosso rei. Nós temos a mensagem do rei na mão. E o séquito foi dado, o bastão foi dado em nossa mão. E nós podemos apenas estender e abrir passagem. Porque nós estamos levando a mensagem do rei. Amém? Essa é a mensagem que nós estamos levando. É a mensagem do rei. Sim. Bem, mas querida, de uma forma ou de outra, isso desceu fundo em meu coração, Jairo disse. Eu creio que ele é o que ele diz ser. Porque posicionalmente eu vejo na Escritura. Já é hora dele estar aqui e fazer essas coisas. Quando ele reconheceu o dia e a hora. Reconhecendo o dia a sua mensagem. Então, aquilo foi o que deu fé para ele. Por isso, que é reconhecer a presença de Deus é que traz fé para nós. Amém? Veja um garotinho vindo pela rua gritando, pessoal, pessoal, Jesus de Nazaré acabou de desembarcar aqui embaixo. Novas esperanças, amém. A fé começou a mover-se. A fé vem pelo ouvir. Nova esperança começou a chegar. Vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você começa a ouvir a palavra, começa a adquirir fé no seu coração. Revelação, entendimento. Cada vez que você ouve da palavra, ela se abre mais para nós. E então isso vai produzindo fé, que é a revelação. Sim, era hora de se mover. E se já houve um tempo para se mover, esse tempo é agora. Agora é hora de ação. Que tipo de ação? Libera a sua fé. Creia no que Deus está fazendo nessa hora. Creia na sua palavra. E então, então você será a noiva perfeita aos olhos de Deus para esse dia. Amém? Porque eu quero ser perfeito aos olhos de Deus. Que adianta eu ser perfeito ao olho de um, de A, de B? Eu quero saber se a minha vida se encaixa com a palavra. Eu quero saber se eu posso dizer amém a toda a palavra de Deus. Eu quero saber se eu posso reconhecer as promessas de Deus vindicadas para o meu dia. É isso que eu quero ver. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que Deus quer ver em nós também. Sim. Não faz nenhuma diferença. Algo em seu coração dizia para ele ir ter com Jesus. Ele tinha uma necessidade. E todo homem que realmente sente aquele puxão do Espírito Santo, deixará de lado tudo e correrá para ele. Amém? Se você sente o mínimo puxão, então você deixará tudo e vai correr para ele.
É por isso que muitos não querem nada com Jesus, porque não sentem o mínimo puxão. Mas esse puxão é Ele que coloca, é algo sobrenatural. Por isso você não entende, por que eu? Oh, porque Deus teve misericórdia de mim. Foi Ele que colocou um puxão. E ainda que eu e você tentamos fugir desse chamado, mas aquele puxão não nos deixou. Aquilo continuou ali e um dia você não resistiu mais. Viver longe de Deus. Isto é a semente da predestinação. Um filho de Deus sempre voltará para Deus. Um filho pródigo não pode ser um filho pródigo a vida inteira. Chega uma hora que há algo dentro dele, é a palavra, e é a palavra chamando a palavra agora. A palavra está chamando a palavra que está no seu coração, por predestinação. Então você não consegue evitar, irmão. Um filho de Deus chega uma hora que ele não consegue, ele se rende ao amor de Deus, ele se entrega ao amor de Deus, ele vem e realmente diz: Senhor, agora eu me dou por vencido, eu estou aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Oh, isto é, irmão, o filho de Deus, a semente eleita de Deus, nenhum deles se perderá, amém? Oh, vamos orar nessa hora, crendo que Ele está aqui para responder a nossa oração. Porque a sua palavra foi falada. Nós procuramos trazer o melhor que nós podemos do nosso entendimento da luz da hora que estamos vivendo. E eu creio que Deus, então, Ele sempre respalda a sua palavra. Ele sempre está ali para respaldar quando nós nos paramos pela palavra. Como Jairo se parou por ele, ele se parou por Jairo. Oh, e se você e eu nos paramos por Ele, então Ele vai nos parar, se parar por nós. Ele vai responder a tua oração. Ele vai te dar força para a jornada. Ele vai te dar o que você precisa. Eu sei que há gigantes para você vencer. Eu sei que nós somos como gafanhotos, mas maior é o que está em nós, é a promessa. É a promessa de uma noiva que não cairia. Então você se agarre na palavra de Deus, na promessa dEle para esse dia. E busque a presença dEle na sua vida, o Espírito Santo a cada dia, que vai nos levar àquela tremenda vitória do amor divino. Se você quer orar e vir ao altar, aonde você está, vamos fazer contato com Ele agora. A coisa mais importante é a oração. É fazer contato com Deus através da oração. Da maneira que você sente no seu coração, você pode fazer contato com Ele. Você pode falar com Ele agora. Você pode dizer a Ele qual é a sua necessidade. E se você se parou por Ele como Jairo se parou, você pode vir e tem direito de dizer: Senhor, eu tenho procurado no melhor do meu entendimento. Eu tenho procurado crer em toda a Tua palavra. Se há alguma incredulidade em mim, tira, Senhor. Sonda o meu coração nessa hora. E se há em mim algum caminho mau, Senhor, limpa-me, Pai. Oh, eu quero simplesmente amar a Tua palavra. Eu quero crer em toda a Tua palavra. Eu quero caminhar na revelação da Tua palavra. Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu sei que sou mortal. Eu sei que estou vivendo aqui nas horas finais da história. Eu sei que eu tenho visto o cumprimento da Escritura para o dia. Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu não tenho condição por mim mesmo. Como a mulher não tinha condição de parar o fluxo de sangue. Mas quando ela tocou naquele que tinha condição, foi Ele que fez algo por ela. Oh, Ele pode nessa noite fazer algo por você, fazer algo por mim. Oh, eu creio que Jesus Cristo está aqui para responder nossa oração. Eu creio que Ele diz: tudo o que pedido com fé, crendo recebereis. Que nessa noite você possa pôr tua fé em ação. Você pode ser curado, libertado. Você pode sair daqui com uma vida de vitória sobre a cobiça, sobre a imoralidade, sobre o poder do diabo nesse dia que ele tem lançado nessa era maligna. Oh, mas Jesus está aqui para te ajudar. Senhor Jesus, todos nós estamos aqui, Pai. Como os discípulos estavam ali, Senhor, naquele mar revolto, aquele dia. Mas, oh, que segurança era que havia alguém os observando. E quando o Senhor viu que eles estavam em apuros, o Senhor imediatamente desceu para os ajudá-lo. Pai, eu sei que sempre o Senhor tem nos ajudado, Pai. Quantas vezes nós estávamos em apuro? Quantas vezes, Senhor, o inimigo tentou nos destruir?
Quantas vezes um acidente tentou colocar fim à nossa vida? Quantas vezes o diabo tentou armar uma cilada para nós? Mas, Senhor, eu sei que ainda que eu não posso ver, mas pelos olhos da fé eu sei que Tu observa nós cada dia, porque os Teus olhos estão sobre os pardais. Oh, quanto mais não cuidará de vós, homens de pouca fé. Oh, nessa noite nós queremos pôr nossa fé em ação. Nós queremos dizer que nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas promessas para esse dia, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos que Tu pode libertar o homem do poder do pecado, Senhor, do poder do vício, do poder da imoralidade, do poder da incredulidade, da dúvida. Oh, Tu pode revelar, Senhor, a palavra para o homem, Tu pode abrir o entendimento para a pessoa. Pai, nós cremos que o Espírito Santo é que faz a obra. Nós cremos que Tu vai ter uma igreja pura, Senhor, uma igreja que está sendo adornada pela palavra, uma igreja que está sendo vestida pela palavra. Oh Deus, nós estamos seguros nas promessas desse dia. Oh, que isso por si só é que fará a tremenda vitória do amor divino. Esse por si só é por ter se parado pela verdade, é por ter escolhido o caminho estreito, é por ter tomado o caminho difícil. É isso que trará a tremenda vitória do amor divino. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Estamos aqui, Pai, no campo de batalha nessa noite. Estamos aqui para cumprir o nosso papel, Senhor. Estamos aqui para ser as testemunhas Tuas, os trabalhadores da hora undécima, que foram chamados e alistados, Senhor, para levar essa palavra, Senhor. Aqui estamos nessa noite, Pai, confiando em Ti, Senhor, confiando em Tuas promessas, Pai. Somos tão impotentes sem o Senhor, somos tão impotentes, Pai. Somos uma igreja sem nenhuma força se Tu não estiver conosco. Oh, somos pregadores tão incapazes, Senhor, porque não confiamos em nosso intelecto, nós confiamos no poder do Espírito Santo para manejar a palavra, Pai. Oh Deus, nós queremos, Senhor, essa mão de fé para manejar essa palavra e abrir caminho na fileira dos filisteus, nessa hora que estamos vivendo. Quando os filisteus estão guarnecendo Belém, estão guarnecendo a casa do pão de Deus, mas nós queremos abrir fileiras, Senhor, como os valentes de Davi, e trazer água fresca para o povo, trazer a palavra, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ao redor da terra, Pai. Há uma noiva, há pregadores, há ministros, há pastores, há evangelistas, há mestres. Oh, há um ministério quíntuplo que Tu levantou, Pai. Há igrejas ao redor de toda a terra, há mulheres que amam a palavra, há moças e moços que estão vivendo uma vida limpa nessa sociedade corrompida da era de Laodiceia. Oh, há uma igreja que saiu para fora, há uma igreja que está na presença do sol para amadurecer a semente. Pai, há uma igreja que está recebendo as duas chuvas, está recebendo a chuva do ensinamento, a chuva da colheita, que amadurece o grão, Pai. Oh, eu sei que o Senhor está fazendo essa obra, Pai. Não é nossa obra, não é do homem, Pai. Nós somos apenas o agente que o Senhor pode trabalhar, se nós nos rendemos a Ti. E é isso que estamos fazendo, Pai, nos rendendo a Teus pés, nos humilhando a Teus pés, dizendo que nós não somos bons, Pai, nós não somos bons, nós somos maus, mas Senhor, Tu és o único bom, Pai. E se a Tua bondade vir para os nossos corações, então será a bondade de Jesus Cristo, será o amor de Jesus Cristo, será a fé de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, oh, que é a pedra de coroa. Pai, é isso que nós estamos buscando, nós estamos clamando nessa noite, porque a oração muda as coisas, Pai. A oração transforma, a própria muda a mente de Deus. Pai, nessa noite, Senhor, Tu pode mudar o nosso destino,
Tu pode mudar as coisas ruins que poderiam acontecer para nós. Tu pode entrar em cena e abrir porta, Pai. Tu pode abrir porta nessa noite para os teus filhos. Tu pode trazer cura divina agora. Tu pode trazer libertação. Tu pode trazer, Senhor, resolução de problema. Abrir as portas para trabalho para os seus filhos, para eles ganhar o pão de cada dia. Pai, Tu és a nossa força, Senhor. Nós somos um povo simples, Pai. Não somos capazes, Senhor. Não somos pregadores capazes, Pai. Nós somos apenas como Davi, que tinha uma pequena funda, mas tinha uma fé viva em Deus. É isso que nós temos, Pai. Nós temos uma pequena funda nessa noite, mas nós temos uma palavra, Senhor, poderosa. E é isso que nós estamos confiados, Senhor. É nisso que nós estamos seguros, Pai. Que é isso que vai levar a Tua noiva àquela completa vitória, Senhor. A estatura de um varão perfeito. Oh, Jesus. Abençoa o nosso pastor, Senhor. Ajuda ele, Senhor, seu ministério. Oh, Deus. Ajuda, Senhor, leva ele a uma altura, Pai, da revelação, da palavra, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos. Todos nós, Senhor, somos necessitados. Todos nós somos carentes, Pai. De uma coisa ou de outra, nós somos carentes, Pai. Nós somos um povo necessitado, Senhor. Porque nós reconhecemos, Senhor, a grande responsabilidade que está sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu estás dependendo da Tua noiva agora, no sentido dela chegar à estatura do varão perfeito. Oh, Deus, para que os mortos possam virem, essa noiva tem que chegar àquele lugar. A manifestação dos filhos de Deus. Tudo está gemendo, esperando essa hora, Pai. O mundo está ébrio, está bêbado, não pode ver. Está simplesmente cambaleando, caindo aos pedaços. As nações estão ruindo, as economias estão ruindo. Ninguém pode segurar mais. Oh, tudo está caindo aos pedaços, Pai. Mas há uma promessa de um rapto, Senhor. Há uma promessa que Tu tiraria a Tua noiva da terra antes que a primeira bomba atômica possa cair. E nós estamos agarrados nessa promessa, nessa noite, Pai. Nós estamos agarrados na palavra de Deus para a hora, Senhor. Oh, Jesus bendito. Nós temos reconhecido a visitação do Senhor. Venha me dar fé, Pai. Venha trazer as almas eleitas para esse aprisco, Senhor. Venha ajudar nós a testificar para aquelas que estão precisando ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos semear sementes, Pai. Porque o Senhor é que sabe aonde está a boa terra, Pai. Deixa-nos jogar as sementes e que possa cair alguma terra predestinada e produzir frutos, Senhor. Oh, Jesus. Guia-nos, Senhor. Deixa-nos ser sensível ao Teu Espírito, Pai. Deixa-nos sentir aquela direção do Senhor para ir a algum lugar, para falar a alguém, Pai. Faça-nos sensíveis, Senhor. Como Eliseu era sensível em seguir Elias, Pai. Como Enoque era sensível em andar com Deus, Pai. Deixa-nos ser assim nessa hora, Senhor. Limpa os corações, Senhor. Tira todo o ódio, Pai. Tira toda a separação. Tira, Senhor, toda a falta de amor. Deixa-nos ser um povo unido, Senhor. Deixa-nos se pôr na brecha um pelo outro, Pai. É isso que o Senhor quer ver na Tua igreja. Aqueles que se possam pôr lado a lado, ombro a ombro, um ao outro. E dizer, irmão, vamos esquecer isso, vamos seguir adiante. Temos um alvo para atingir, é o rapto, é sair dessa terra. Oh, Jesus, é isso que nós desejamos, Pai. Venha trazer o batismo do Espírito Santo, Senhor. Venha trazer a estatura de um varão perfeito.
Venha tirar o amor excessivo pelas coisas materiais dos nossos corações. Deixa-nos, Senhor, saber como nos conduzir nessa hora, Pai. Não nos deixa nos apegar demais a algo material e nos apegar de menos às coisas espirituais. Dá-nos um equilíbrio, Pai. Deixa-nos ser guiado por Ti, Pai. Oh, se Jesus me guiar, como eu gostaria de ser dirigido pelo Senhor. Se eu tiver Jesus comigo, como diz o hino, e por Ele for guiado, oh, qualquer lugar eu irei. Pai, deixa-me sentir a Tua direção na minha vida. Tira de mim tudo que é deste mundo, Pai. Desça o fogo na minha vida. Desça o fogo na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Para queimar todas as ataduras que nos prende aqui. E deixar nosso barco deslizar, Senhor, no oceano da revelação. Oh, no oceano da Tua palavra. E caminhar como vencedores, Pai. Amando nossos inimigos, amando os que nos aborrecem, Pai, bendizendo os que nos maldizem, e assim seremos chamados filhos do Altíssimo, Pai. Oh, Senhor, nós pregamos Tua palavra, porque ela é a única coisa que pode sacudir o povo, Pai. Por isso o Senhor mesmo falava duro, porque o Senhor queria sacudir o povo. Por isso o profeta às vezes falava tão duro, não era porque ele não amava, é que ele queria despertar. E é isso que nós queremos fazer, despertar, para que o povo veja a hora, o dia que estamos vivendo. Pai, dá-nos esse sentimento correto, dá-nos o espírito correto, Pai, porque é isso que nós queremos ter, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Oh Deus, somente para a Tua glória, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. É ser dirigido por Ti, Senhor. Oh Deus. É ter o Espírito Santo para nos guiar em toda a palavra, Senhor. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, Pai. Nós queremos ser liderados por Ti, Senhor. Oh Deus, não nos deixa ter algo mal no nosso coração, Pai. Não queremos nenhuma raiz de amargura, Senhor. Eu quero poder amar meu maior inimigo, Senhor. Isso é o que nós queremos, Pai. Nós queremos esse amor perfeito, Jesus. Oh Deus, é isso que nós queremos, esse amor divino, Pai. Esse batismo do Espírito Santo em plenitude em nós, oh Deus. Porque é isso que nos tirará da terra, Pai. É o batismo do Espírito Santo, é aquele selo de Deus na nossa vida, Pai. Nós gememos por essa perfeição, Senhor. Nós desejamos uma libertação total, Senhor. Oh Deus, faça cada um dos Teus filhos desejar caminhar mais perto de Ti. Sentir essa dócil presença da pomba. Como diz o hino, deixa a pomba guiar a águia. Oh Deus, venha guiar essa águia, Senhor. Venha essa pomba, Senhor, guiar essa águia, oh Deus. Nós queremos ser guiados, Senhor. Não queremos ser pregadores rancorosos, não. Queremos ser pregadores do amor, da palavra. Ainda que tenhamos que pregar duro, mas queremos que isso seja na direção do Espírito Santo. Oh Deus, não nos deixa usar nossas ideias ao subir aqui, mas deixa o Espírito Santo nos liderar, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Não estamos aqui para brincar, Pai. Nós sabemos a nossa responsabilidade. Nós sabemos a hora que estamos vivendo, Pai. Nós estamos, Senhor, em desespero, Senhor. É no entardecer que o sinal foi exigido. O cordeiro foi morto no entardecer. Oh, por isso o profeta pregou o sinal depois dos selos. Porque o cordeiro tinha sido revelado para nós, a palavra em plenitude. Então era tempo de aplicar o sinal agora. Deus, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia.
Que cada um dos teus filhos possa limpar os seus lares, Pai. Oh, que o Espírito Santo leve cada um a um quebrantamento e um desejo de rendição, a tal grau que ele possa limpar a sua casa, Pai. Não precisa nós estar aqui batendo, deixa o Espírito Santo tomar o lugar, deixa a pomba guiar a águia, que cada um possa dizer nessa noite: Senhor, guia-me, Pai. Venha, pomba celestial, guia essa águia. Se você crê que é uma águia, diga: Senhor, guia essa águia. Deixa a pomba guiar essa águia. Oh, Pai, é isso que fará uma igreja diferente. Oh, isso fará uma igreja que ama a palavra. Isso fará as pessoas limpar os seus lares, limpar a sua vida, aplicar o sinal ali. Tirar toda a imoralidade, todo o baralho, toda a televisão, toda a roupa curta. Oh, é o Espírito Santo que faz isto. Pai, que cada um possa aceitar a liderança do Senhor e dizer: eu vou limpar a minha casa, eu vou aplicar o sinal, porque é tempo do entardecer agora. É hora de sair do Egito. É hora de sair desse Egito. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor. Conceda a tua graça a cada um dos teus filhos, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo. Somente para a tua glória, Senhor. Aleluias. Amém. Enquanto o irmão se aproxima para cantar. Me sinto livre, amém? Você está livre nesta noite, amém? Com esta pregação, com esta exortação de Deus, podemos dizer que somos livres, sim. Nenhum sistema tem nos segurado mais, amém, irmão José? Aleluias! O sistema não segurou Jairo lá, e o sistema não segura nós mais. É daqui para cima, é só voar e voar. Aleluias! Posso voar, me sinto livre. Glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. Posso voar, me sinto livre, aleluia. Posso voar como águia que voa nas alturas. Aceito hoje minha libertação, me declaro livre para a glória de Deus. Livre de todo espírito de opressão. Aceito hoje minha libertação, me declaro livre para a glória de Deus. Podes voar, já estás livre. Sim, Senhor.
de Deus. Amém, amém. Livre, livre de todo espírito de opressão. Aceite hoje tua libertação. Te declaro livre para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Creia que você é uma águia. Amém? E começa a atuar como uma águia. Você está livre. Nos acompanharam o Joel, de Chupinzinho, Leci, família, de Colombo, Elber e Josiane, de Curitiba, Margarida e Ricardo, de Curitiba, Guiomar e Maria, de Guaíra, Juraci, família, de Londrina, Mateus, de Pinhais, Ruth, Rafael e Ana Jéssica, de São José dos Pinhais, Ademir e família, Gabriel e família, Lourivaldo, Maria e Noemi, Simeão e família, Valmir Mussolim, Vilma e Clarice, Wesley e família, todos de Toledo. Aparecido e família, de Cosmópolis, Gerson de Ferraz de Vasconcelos, Josias e família, de São Paulo, Edivaldo e família, de Itapevi, Alodir e Graziela, de Camboriú, Rosane, de Novo Hamburgo, Margarete e Sabrina, de São Leopoldo, Gabriele, Terzina e Teresa, de Belo Horizonte, Gabriela, né? Marta, Terezinha e Simone, de Belo Horizonte, a Terezinha e a Marta estão ali. Maria das Graças e Viviane, de Contagem, Minas Gerais. Amazílio, Lilian, Mari e Ariel, Manassés e Joel, de Divinópolis, Minas Gerais. Carlos e Elizabeth, de Igarapé, Minas Gerais. Ana Rosa, Nerci, Nádia, Nívia, de Rio Manso, Minas Gerais. Elifas e Mônica, de Macaé. Estamos com saudade de você, Elifas. Vê se aparece por aqui na ceia aqui, que tua mãe quer te ver aqui. Você é bem-vindo para o nosso meio aqui, irmão Elifas, né? Muito gentil. Todos nós amamos você. E a irmã Mônica. E o Rudinei e família. Washington e família. E Rosemary de Curitiba. Deus abençoe. E também o irmão Joel de Chopinzinho pede oração por sua mãe, por saúde, por sua família e por ele, para que possa sempre seguir firme nesse caminho. Amém? Com certeza, irmão, se você quer servir, quanto mais Deus está para te ajudar a servir. E oração por Gláucia Reis. Vamos inclinar as cabeças. Pai Celestial, aqui está esse irmão querendo graça, saúde pela sua mãe, oração pela irmã Gláucia Reis. Pai, tu conheces as suas necessidades, Senhor, e nós colocamos esses nomes diante de ti. E cada um que ouviu a nossa transmissão nessa noite, sejam ricamente abençoado, Pai, e nos leve em paz, no nome de Jesus. Amém. Próximo sábado, a transmissão para os irmãos da internet será desde Toledo, onde o pastor Raimundo estará ministrando a Santa Ceia. E nós estaremos aqui no próximo sábado com todos vocês. E os jovens também, especialmente, vamos ter alguma palavra também dirigida para eles. Que Deus vos abençoe.